Então feche seus olhos, vamos orar, fazer mais uma oração. Se você quiser e você puder, coloca a mão na mão do seu irmão, toca ele. Você sabe que Deus sempre, às vezes você pensa que Deus não precisa de você, mas eu quero te falar, Ele te fez a imagem e semelhança dEle, para te fazer um instrumento dEle aqui nessa terra. Então, cada toque que você dá, cada olhar, cada gesto, e quando você tem fé, é a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo que opera. Por isso, nessa oração, eu sei que você ora pela sua vida, mas quando você ora pela vida do outro, as demais coisas são acrescentadas, porque você está buscando o reino de Deus. Por isso, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos. Oh Deus, Tu és um Deus forte, Tu és a nossa fortaleza, Deus. Por isso, Senhor, tem liberdade, Senhor, para se manifestar nessa noite, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, Senhor, em nosso espírito, Senhor Jesus, que está amalgamado ao Seu Espírito. Por isso, Senhor, tem liberdade. Faça um grande mover neste local, Senhor Jesus, que possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor Jesus, e que possamos desfrutar em todo momento das nossas vidas. Nós te agradecemos e bendizemos o Teu nome, em Teu santo nome. Amém. Aleluia. Deixa eu ver como eu inicio essa palavra, para você perceber. Deixa eu iniciar contando uma história. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou recontar. Você sabe que lá nos Estados Unidos, o culto é pela manhã. Ele começa entre 10 e 11 horas da manhã, lá nos Estados Unidos. Certa vez, ao domingo, eram já 10 horas da manhã, e o rapaz que deveria estar no culto, ele estava dormindo, e a mãe dele chega para ele e fala o seguinte: acorda, acorda logo, você está perdendo o horário do culto, você deveria estar na igreja agora já. E ele levanta resmungando, sabe aqueles caras que não gostam de acordar cedo? Quando você acorda, ele fica azedo. Tem maridos assim aqui? Escuta bem a história. Aí, está lá, levanta que já está na hora do culto. Aí o rapaz fala o seguinte: ô mãe, me dá aí 3 motivos para que eu levante e vá para esse culto. O primeiro motivo, filho, que eu vou te dar é o seguinte: é que você entregou a sua vida para Jesus, sim ou não? Sim, eu entreguei. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, você precisa cultuar Ele, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Aí ele falou: tá bom, mãe, me dá o segundo motivo para eu estar nesse culto. O segundo motivo, amado, eu sei que você tem essa carinha assim de jovem, mas você já tem 40 anos, não está na hora de você ter responsabilidade não na sua vida? Está na hora de você ter responsabilidade com as coisas de Deus? Não está na hora de você ter compromisso com as coisas de Deus? Você já tem 40 anos, eu preciso estar te acordando, te levantando. Tá bom, mãe, então me fala a última coisa para que eu tenha que ir nesse culto. A última coisa é que você é o pastor da igreja. Sabe, amados, quando você não tem identidade, você é igual um saco de batata. Todo mundo tem que ficar te carregando. Todo mundo tem que ficar te empurrando. Sabe por quê? Você não tem identidade. Quem não tem identidade não tem compromisso. Quem não tem identidade, ele não sabe para que ele está aqui, por que ele veio. E ele nem sabe que ele saiu da Trevolândia. Um dia ele aceitou Jesus e ele estava aqui. Primeiro nós nascemos aqui, né? Nós nascemos nesse mundo que é a Trevolândia. Nós nascemos e somos aqui destinados ao trevoso. Mas um dia alguém falou as boas novas para nós. E quando nós estávamos aqui na Trevolândia, nós aceitamos Jesus e nós fomos levados a um reino, ao reino do Cristo Jesus, da maravilhosa luz. Antes era trevas, agora é luz. Então, o que eu preciso perceber é que eu não ando mais aqui, eu não posso viver mais aqui, eu não posso mais conduzido pelas trevas.
Onde eu chego, a luz de Cristo tem que chegar. E onde eu chego, a presença de Deus chega. Sabe por quê? Porque tem essa identidade. Onde ele vai, o que ele toca prospera, o que ele fala gera vida. Sabe, o ambiente muda quando essa pessoa chega. Sabe por quê? Ela sabe para o que veio, ela sabe quem ela é e ela sabe o que ela carrega aqui dentro. Ela é a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Deixa eu te falar outra. Nós temos um programa nas faculdades, dos jovens fazerem células. Eu tenho uma jovem aqui, uma líder de jovem aqui, que tem célula lá no Mackenzie. Glória a Deus, né, Kelly? Kelly tem célula lá no Mackenzie. Lá em Goiânia, isso é muito forte, nós. Teve uma membro da nossa igreja, e ela estuda numa faculdade. E no início das aulas, ela passou em cada sala e falou o seguinte: olha, tal horário, eu vou estar reunido em uma sala e vou orar para que, se você tiver alguma enfermidade, Deus vai te curar. E ela passava em sala, tal horário, eu estou nessa sala, se você tiver alguma enfermidade, eu vou orar por você e você vai sair curado. Cada sala, ela falava: olha, se você tem alguma enfermidade, eu vou estar em tal horário, em determinada sala, se você for lá, eu vou orar por você e Deus vai te curar. E ela passava de sala em sala dessa faculdade. Sabe o que Deus faz com uma pessoa dessa? Deus honra. E sabe o que aconteceu? Determinada hora que ela marcou, daqui a pouco chegam os jovens da faculdade. Entram na sala e ela começa a profetizar. Ela olha para a pessoa e ela enxerga Deus da vida inteira da pessoa. E ela começa a falar, e ela começa a profetizar. E muitos são curados, muitos são restaurados, muitos aceitam Jesus. Sabe por quê? Porque ela não é qualquer uma, ela não é mais natural, ela não é dessa terra, ela é do céu. E quem é do céu vive o sobre, o que está acima, sobrenatural. Pastor, mas se eu fizer isso e quando eu orar e as coisas não acontecerem, você está preocupado com a sua reputação, você está preocupado com a sua justiça própria. Mas eu quero te falar, amado, deixa isso para lá. Deus te chamou para coisas maiores ainda. Aquele que crê em mim fará coisas maiores. É Deus que faz, não é você. É Deus que faz. E eu quero ler um texto, abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios 15. Nós vamos decolar agora. 1 Coríntios 15, 46. Eu sei que pouca gente entende isso, por isso que muitos não falam aleluia, glória a Deus ou amém. Mas eu espero que em nome de Jesus, que ao término dessa palavra, isso saia com facilidade da sua boca. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, aleluia, amém? 1 Coríntios 15, 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. O que é que Paulo está falando aqui? Que o primeiro, Adão, é natural, ele é dessa terra aqui, ele é terreno. Você sabe que eu e você também éramos terreno, éramos dessa terra, mas agora não somos mais. Fala para o seu irmão, você não é mais natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, que é Jesus, é do céu. Amém? Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Não sei você, mas aqui, não sei se você percebe isso, mas aqui fala de identidade. Se você ainda tiver a identidade de um homem terreno, o homem terreno é um homem natural, que se preocupa com as coisas naturais, que vive somente no natural, que não é ousado, que não é intrépido, onde ele chega o ambiente fica do mesmo jeito, sabe por quê? Ele é natural.
Ele é natural, ele é terreno. Você sabe que mesmo que você aceitou Jesus, se você não tiver a sua identidade firmada em Cristo Jesus, você só se preocupa com as coisas naturais, com as coisas que você enxerga. Porque existe esse mundo visível, existe o outro totalmente invisível. Invisível, que é superior a este. A grande questão é, em qual dos dois você serve? Em qual dos dois você acredita? Em qual dos dois você tem fé que pode ser usado no sobrenatural? Porque se você ainda é natural, os pensamentos seus são terrenos. Os pensamentos seus são naturais. Mas se um dia você aceitou Jesus como Senhor Salvador, você saiu da trevolândia e você foi para a maravilhosa luz de Deus, e você serve a esse Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus forte, o presente, onipresente, unigênito do Pai. É Ele, Jesus Cristo, e Ele opera maravilhas. Então há uma semente, há o Todo-Poderoso aqui em mim. Então eu não sou mais dessa terra, eu sou do céu. Olha para o seu irmão e vê se ele tem cara de pessoa do céu. Olha para cá. Como que é seu nome, irmão? Carlos. Carlos, imagina só agora. Jesus aparece para você, Carlos, e fala o seguinte: Carlos, você não é... Posso falar? Carlos, você não é quem você imagina ser. Você é um anjo. Você é um anjo. E aí? Você sabe que anjo não morre. Você sabe que anjo voa. E aí? Você vai voar ou vai acreditar ainda que você é um cara que vai andar somente no natural nessa terra? Vai voar? Você decide. Sabe qual que é o problema nosso? É que a nossa mente, ela foi formatada a nós acreditarmos que somos naturais. Que somos naturais. A todo momento vem essa formatação na nossa mente, para nós olharmos somente para o natural. E não acharmos que nós temos algo maior. As pessoas sempre pensam o seguinte: quando olha para algumas pessoas que se veem de forma diferente, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: você não acha que você se acha muito, não? Outra palavra que vem é o seguinte: você não acha que você é muito soberbo, não? A pessoa não pode nem ter uma identidade, que automaticamente quem é natural critica. Quem é natural sempre vem para a igreja, olha os defeitos em vez de fazer a diferença. Sabe por quê? Porque é natural. Pensa as coisas daqui da terra. Quem é terreno é o homem caído. É o Adão que caiu. Ele se tornou terreno. Mas o sobrenatural, ele muda. Se Deus falar o seguinte, mudar a chave aqui do Carlos, falar: Carlos, você é um anjo, a partir de hoje todos os poderes estão sobre a sua vida, e o Carlos acredita, ele começa a voar aqui no meio, e faz milagre, porque quando o anjo toca, é Deus tocando, é diferenciado. É isso que Deus tem para nós, Carlos. Ele te trouxe aqui porque Ele quer te falar que você é diferenciado, você não é qualquer um. Sabe, Deus te trouxe aqui para fazer coisas impossíveis através de você. Às vezes você se sentiu o menor, o pequeno, o mais sem graça, mas Deus te trouxe aqui para mostrar o valor que você tem. Sabe para quê? Para sair as escamas dos seus olhos, para ver a magnitude e propósito de Deus na sua vida. Para isso que Deus nos faz. Tem uma história, presta atenção. Deixa eu ler mais um versículo, empolguei agora. Deixa eu ler mais um versículo, 1 João 4,17, eu creio que isso aí vai entrar no seu coração. 1 João 4,17, fala o seguinte, esse aqui tá bom. 1 João 4,17, fala o seguinte: nisto é perfeito o amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é,
somos nós também neste mundo. Opa, você não entendeu. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Neste mundo, eu e você podemos ser e seremos iguais a Jesus. Iguais a Jesus. Certa vez os soldados chegaram para prender Jesus e perguntaram o seguinte: quem é Jesus? E Jesus falava: sou eu! E eles caíam. E eles levantavam novamente: quem é Jesus? E ele novamente, Jesus falava: sou eu! E eles caíam novamente. Imagina se Jesus falasse assim: morra. Como seria? De tão poderoso, de tão maravilhoso, de tão potente, de tão forte é esse Deus. E eu quero te falar nessa noite, esse Deus habita em você. Se você entregou sua vida para Jesus, todo o poder do cosmos, do universo, todo o conhecimento, toda a sabedoria está em você. Por que vive uma vida medíocre? Porque quer viver. Eu quero contar uma história que o pastor Wilson já contou e muitos já ouviram aqui. O pastor Wilson uma vez contou uma história sobre um gato. Ele tinha uma cadela na casa dele que estava prenha. Ela estava prenha e ela teve os filhotinhos e o vizinho tinha uma gata prenha. E a gata, ela teve os gatinhos e ela rejeitou um dos gatos. E o gato não podia mamar nela. Aí o que o vizinho fez? Perguntou se poderia colocar o gatinho junto com a cadela, para ver se ela aceitava para ele mamar. E colocaram o gatinho junto com a cadela. O que aconteceu? A cadela aceitou o gatinho. E o gatinho começou a mamar. E sabe o que o pastor Wilson fez? Não, agora o gato é meu. Ficou lá. Então o gato cresceu junto com a ninhada de cachorros lá. E está lá, cresceu, mamou junto. Aí quando eles já estavam grandes, dos cachorros e o gato, aí o pastor Wilson percebeu algo naquele gato. Que aquele gato era diferente. Ele não se comportava como gato. Aí ele pegou, colocou o gato numa mesinha assim, empurrou o gato, e o gato não pulava. Ele ficava... E não pulava da mesa. Ele tentava empurrar e o gato não pulava. Você já viu o gato que não pula? Você já viu? O gato, ele pula e todas as vezes que ele pula, ele cai em pé. O pastor Wilson jogava o gato e ele caía de costas. Ele caía de costas. O gato, ele sobe em tudo. Você já viu? O gato escala até muro. Você já viu isso? O gato, ele escala muro rapidinho. O gato, o pastor Wilson, não subia em nada. Sabe por quê? O gato achava que ele era cachorro. Mas ele nasceu para escalar, ele nasceu para pular, ele nasceu para isso, mas ele não tinha identidade, porque ele tinha uma vida de cachorro. E quantos de nós estamos da mesma forma, vivendo uma vida de cachorro, quando nós deveríamos ser igual ao gato? Sabe por quê? Nascemos aqui, mas Deus nos levou para lá. Mas nós, com a nossa mente, ainda achamos que somos cachorro. Ainda achamos que somos cachorro, porque nós não temos a identidade, que somos gatos. E o gato, ele pula, ele salta todas as muralhas da vida. Não há muralha que segura um gato. Sabe por quê? O gato nasceu para isso. Eu quero te falar hoje, nessa noite, você nasceu para algo muito maior, amado. Sabe, você nasceu para transpor montes. Sabe, se algo te impede, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, e você vê um monte na sua frente, se você pede para ele estar acolá, ele vai. Sabe o que é que falta na nossa vida? Nós temos identidade. Sabemos quem nós somos, e pararmos de viver uma vida de cachorro. Eu não estou te chamando de cachorro, olha para cá, presta atenção. Presta atenção no que eu estou te dizendo. É de viver uma vida normal, natural.
quando nós poderíamos fazer a diferença em todos os lugares que nós estejamos. Sabe, isso aqui pode ser um celeiro de homens e mulheres fiéis, destemidos, aqueles que eram improváveis. Mas um dia Deus restaurou a identidade e hoje são mais do que vencedores, homens ousados, intrépidos, que querem algo a mais no Senhor, que vão fazer a diferença onde quer que estão. Não deixa o mundo moldar a sua mente e te falar quem você é. Fala para o seu irmão, você tem identidade de Cristo. Então eu estou aqui para falar quem você é. 1 Coríntios 4:20 fala o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Sabe, amado, todo o poder do universo, do cosmos está em mim, está em você. Toca no seu irmão. Sente o poder na vida dele. Sente o poder na vida dele. Vou mudar a palavra aqui. Vou trazer essa palavra comparando nós a Adão. Você sabe que quando Deus fez o homem, Ele falou o seguinte: façamos o homem, está lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amado, você é a imagem e semelhança de Deus. Sabe que Adão tinha, com certeza, identidade de quem ele era. Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem isso na sua vida? Você tem isso? Você tem essa identidade? E você sabe que quando Deus fez Adão, façamos os homens à imagem e semelhança, a Bíblia fala que ele o abençoou. Sabe uma característica daquelas pessoas que têm identidade de quem ele é? Ele é um cara que todo momento ele sabe que ele é abençoado. A todo momento ele sabe que ele é abençoado. A todo momento ele sabe que ele está debaixo do favor de Deus. A todo momento ele sabe que a dificuldade pode estar perante a ele, mas a provisão vem e é divina na vida dele. Sabe que as coisas podem estar ao derredor dele, até um empecilho, mas ele sabe que pela manhã o maná vai vir fresco, trazendo alimento, refrigério. À noite ele pode sentir frio, mas vai vir uma coluna de fogo sobre ele. De manhã ele pode sentir muito calor e vem uma nuvem de sombra sobre ele. Sabe por quê? Porque ele crê que ele é abençoado. Pergunta para o seu irmão, você crê que você é abençoado? Sabe, Deus falou, você é abençoado. Quando Jesus ele foi batizado, o céu se abriu e Deus falou o seguinte: esse é meu filho amado em quem eu tenho total prazer. Esse é meu filho abençoado. E sabe que Deus fala para você? Sabe o que Deus fala para você lá em Efésios? Que todas as bênçãos nas regiões celestiais estão em você, para você. Então a primeira característica daquele que tem identidade é aquele que sabe que é abençoado. Fala para o seu irmão, você é abençoado demais. Fala para o de trás, você é abençoado. Aleluia. E Deus continua falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso define identidade. Porque Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A identidade dele é de Cristo. A identidade dele é de Deus. E foi assim com Jesus. Felipe, um certo momento, chega para Jesus, pergunta e fala o seguinte: me mostra o Pai.
que é que Jesus responde para ele? Se você vê a mim, você vê ao Pai. Identidade. Semelhança. Se você é semelhante, quando olham para você, olham para Cristo. Quando vem você, vem Cristo. É a pessoa que tem identidade. Fala para o seu irmão, quando olham para você, olham Cristo. Sabe, quem tem identidade sobre a vida dele é o governo. Fala para o seu irmão, quem tem identidade tem governo, tem autoridade. Imagina só. Por que que os animais, quando Deus fez Adão, fez os animais e os animais se submetiam a Adão? Você acha que Adão tinha um pó mágico, aí vinha um leão, ele jogava em cima do leão, falou, fica aí, eu aqui, você aí. Não, só bastava Adão chegar e o leão vinha para ele acariciar. Sabe por quê? Quando ele via Adão, ele via o próprio Deus. Ele via quem o fez. Sabe? Quem tem identidade, amado, tem poder. Fala para o seu irmão, quem tem identidade tem poder, tem governo, tem autoridade. Imagina só, quando Jesus chegava, olha para cá, presta atenção. Quando Jesus chegava, os endemoniados não conseguiam nem olhar para Jesus. Ele automaticamente, os endemoniados, eles se prostravam a Jesus. Eu quero te perguntar, quando você vê um demônio, e aí, o que acontece? O que acontece quando você vê um demônio? Uma pessoa que está endemoniada, o que você tem medo? Oh, alô, você tem medo? Você tem medo? Hã? Expulso. Tem gente aí que nem, cruz credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Sai de reto. Aqui não. Mas, olha para cá, presta atenção. Presta atenção. Quando Jesus chegava, os demônios se prostravam. Sabe por quê? Não conseguiam olhar na face de Cristo. Não conseguiam olhar na face de Cristo. Queria que você fizesse um teste quando você encontrar um demoniado. Pede para ele olhar para você. Sabe por quê? A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. E os mesmos olhos que ele tem, você também tem. Os seus olhos são como chamas de fogo. É olhar. Ele não tem como te encarar. Porque quando ele te olha, ele olha a Cristo. Amém? Sabe, quando nós olhamos, você está lá na Paulista, se você entrar lá na Paulista e chegar, Heloísa está lá na Paulista. A Heloísa chega na Paulista, farol aberto, e ela faz assim. Você acha que vai acontecer o que com a Heloísa? Morreu. Vai morrer. Porque o busão vai passar por cima dela. Não vai parar. Mas se a Heloísa tiver com a farda da CET e ela fazer assim somente, para na hora, porque imagem é tudo. Se você não é a imagem de Cristo, o inferno tem domínio sobre a sua vida. Mas quando ele vê Cristo na sua vida, ele para na hora. Na hora. Porque imagem é tudo. Fala para o seu irmão, imagem é tudo. Sabe por quê? Porque com imagem eu estou garantido. Porque quando eu tenho uma imagem de algo, presta atenção. A minha família é lá do Pernambuco. E o meu avô, ele tem uma fazenda. Ele tem alguns bois lá. E todas as vezes que chega um boi novo, ele faz uma marca no boi. Ele vai lá, faz uma marca. Porque quando eles olham para aquele boi, eles sabem que é do José de Cícera, que é o nome do meu avô. Ele já sabe que o boi é dele, sabe por quê? Está lá, a imagem fala que pertence a ele.
Então, quando você tem a imagem de alguém, fala que você pertence a outro. Então, a imagem nos traz segurança que nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, a imagem traz essa segurança que você pertence a outro. Você pertence a Cristo. Fala para o seu irmão, você pertence ao Senhor dos Senhores. Imagem é tudo, amado. Certa vez, eu vi um pastor falando nesse testemunho. Chegou um macumbeiro e foi até o cemitério falar com o coveiro. Ele falou o seguinte: olha, eu preciso de um cadáver aqui de 4 dias depois de morto. Você vai fazer o seu papel, você vai enterrar, mas depois de 4 dias você me entrega esse cadáver. E eles acordaram o valor, tudo, o preço. E chegou, o coveiro pegou e ligou para ele, falou: olha, tem um cadáver aqui de 4 dias que eu já fiz tudo. Aí ele falou: tá bom, eu vou aí pegar. Aí quando ele chega lá no cemitério, para pegar o cadáver, aí quando ele vai pegar o cadáver, o macumbeiro fala que o demônio se materializou na hora para ele. E falou o seguinte: opa, nesse aqui você não toca. Mas por que eu não toco? Foi como você pediu, 4 dias. Está morto há 4 dias. Mas esse aqui você não toca. Mas como eu não posso tocar? Já paguei, já fiz tudo. Esse aqui você não toca. Ele falou: por que eu não posso tocar? Porque esse aqui pertence ao cara lá de cima. Deixa eu te falar algo. Mesmo depois que você morrer, o inferno não pode tocar em você. Sabe por quê? Porque você tem a imagem de Cristo. E Ele não tem poder para tocar na sua vida. Mesmo depois de morto, o inferno não tem poder para tocar em nós. Isso fala de imagem. Mas Deus fala o seguinte: façamos um homem à imagem e semelhança. Deixa eu falar, imagem é totalmente diferente de semelhança. O que é semelhança? Semelhança é a matéria-prima. Fala para o seu irmão, semelhança é a matéria-prima. Fala para o outro, semelhança é a matéria-prima. Sabe, existe uma mentira que falam aí no mundo. Existe uma mentira, não é bíblico isso. Olha para cá, presta atenção no que eu vou te dizer. Existe uma mentira que falam no mundo que todos são filhos de Deus. Isso é uma mentira. É uma mentira. Quando nós nascemos nessa terra, a Bíblia fala que o mundo jaz. Nós nascemos na Trevolândia. Para que você pertença a Cristo, você precisa aceitá-lo como Senhor Salvador e crer e ter fé nele. Para que você saia da Trevolândia e venha para a maravilhosa luz. Então há uma mentira muito grande. Que todo mundo é filho de Deus. Nasceu aqui, é filho do trevoso. Creu em Cristo, aceitou Ele, você passa a sair da Trevolândia e para o reino da maravilhosa luz. Então, semelhança é a matéria-prima. Matéria-prima define identidade. Fala para o seu irmão, matéria-prima define identidade. Matéria-prima define a utilidade e o valor. Vamos de novo? Matéria-prima define identidade. A matéria-prima define a utilidade e o valor. Olha para cá. Se eu precisar carregar algo muito pesado, automaticamente eu preciso criar um guindaste. E qual que é a matéria-prima que eu vou usar para fazer o guindaste? Automaticamente é aço. Porque eu faço um guindaste de aço para carregar algo muito pesado. Então aí mostra a utilidade pela qual aquilo foi feito. Sim ou não? Mostra a utilidade, a matéria-prima, define.
a utilidade daquilo pelo qual ele foi feito. Se eu faço alguma coisa de bronze, determina o valor que é aquilo, amém? Se eu faço de algo de ouro, é muito mais valoroso, amém? Então a matéria-prima define a identidade, define o valor que é e define mais a utilidade. Você sabe que eu e você fomos feitos de uma matéria-prima também, que define a nossa utilidade e o nosso valor. Qual que foi a matéria-prima? Qual que foi a matéria-prima? Fala, foi Cristo. Essa é a matéria-prima. Sabe, essa é a matéria-prima que fez a mim, fez a você. Então a matéria-prima que te fez detém todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria do universo, sabe, todo o poder do universo. Essa matéria-prima fez eu e fez você. E essa matéria-prima define a minha utilidade e define o meu valor. Olha para o seu irmão, vê se ele tem muita utilidade e tem muito valor. Meu Deus. Olha para cá. Você sabe que nós fomos chamados para fazer obras maiores do que Cristo. Amém? Você crê nisso? Quem crê em mim fará obras maiores do que eu. Fomos chamados para isso, porque a matéria-prima é muito boa. Amém? Então a nossa utilidade é muito boa também. Sabe que muitas vezes nós não enxergamos isso. Aí nós olhamos para nós mesmos e falamos o seguinte: mas pastor, eu entrei agora na igreja. Eu preciso fazer todos os cursos. Preciso fazer todos os cursos porque ainda sou um bebê na fé. Sou um bebê na fé, preciso trabalhar muito, preciso orar muito, preciso jejuar muito para fazer alguma coisa, para aconselhar alguém, para estar liderando uma célula, sabe, para estar abrindo minha casa. Eu preciso ver mais coisas. Olha para cá. Até quando você vai dar essas desculpas? Até quando? Até quando você vai dar essas desculpas? Porque você ainda não tem identidade de saber quem você é e a matéria-prima pelo qual você foi feito. Matéria-prima define identidade, matéria-prima define a utilidade, matéria-prima define o valor. Até quando nós vamos dar desculpas que não estamos preparados, que não estamos capacitados? Até quando, jovens, vocês vão dar desculpa? Que o mundo me consome, que as coisas do mundo me atraem. Isso é balela, é que você não sabe quem você é ainda. Porque no dia que você souber quem você é, amado, você anda em santidade. Quando você sabe quem você é, você influencia, não é influenciado. Quando você sabe quem você é, o ambiente não te molda, você molda o ambiente. Eu falei para você que nós vamos subir hoje no sobrenatural, amém? E Deus, Ele fala o seguinte ainda: crescei e multiplicai. Ele fala para crescer e fala para multiplicar. Sabe por quê, amado? Tudo que Deus faz e Deus coloca na nossa mão é para multiplicarmos. É para nós multiplicarmos. Sabe, amados, eu sinto no meu espírito que nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer igreja. Nós fomos colocados nesse bairro para fazer a diferença. Sabe por quê? Nós vamos multiplicar e vamos tipificar Cristo em todos os lugares que nós fomos. Sabe por quê? Temos essa matéria-prima que é Cristo Jesus. E nós vamos crescer e vamos multiplicar. Eu quero te falar, lá no Salmo 1 fala o seguinte: que eu e você somos árvores plantadas ao ribeiro, nenhum fruto murcha, nenhuma folha cai, mas tudo pelo qual nós tocamos, prospera.
tudo prospere. Eu quero declarar sobre a sua vida, o seu casamento vai prosperar, vai multiplicar a alegria, a intensidade, a paixão, o fervor. Eu quero declarar para aqueles que têm empresa, Deus vai te levar para um novo nível. Deus vai multiplicar a sua empresa, Deus vai crescer você empresarialmente, Deus vai trazer coisas novas na sua vida, sabe? Deus vai multiplicar bênçãos sem medida, uma saúde pela qual você achou que nunca teve, mas hoje você está tendo identidade. Deus está te curando nesta noite. O que é que falta? Falta nós termos essa identidade. Que muitas vezes nós não temos. Tem certas coisas que nós não enxergamos. Nós sabemos que existe. Mas às vezes nós queremos ver para crer. Tomé. Deixa eu ver aqui. Tem alguém que está grávido aqui, grávida? 1 mês, 2 meses. Quem? M. Vem cá, M. Glória a Deus. Minha discipuladora linda. Aleluia. Agora eu já peguei a M. A Bruna também está. Glória a Deus. Você está vendo a barriga da M? Hã? Você está vendo? Não nem parece que ela tem barriga. Mas você sabe que ela está grávida. Por quê? Você fez exame, né? Fez exame, viu batimento, ultrassom, viu aquele batimento cardíaco, tudo. E está grávida. Sabe por quê? Você pode não ver, mas aqui existe uma semente. Existe uma semente aqui dentro. Talvez você não enxergue, mas em você existe também essa semente. Mas você ainda não percebeu que essa semente está aí dentro. Porque no dia que você perceber que essa semente, que é Cristo Jesus, você vai ver que todo o poder da terra está em você. Amém? Obrigado, Amy. Então nós vamos crescer, nós vamos multiplicar. E eu creio que é um novo tempo na nossa vida. É um novo tempo nós como igreja. Glória a Deus que eu estou vendo o prédio lotado. Mas nós vamos ter 2 cultos aqui. Enquanto nós não vamos alugarmos o outro prédio, nós vamos ter 2 cultos aqui. E os 2 cultos vão ser lotados. Sabe por quê? Porque Ele me chamou para crescer e multiplicar. Ele me chamou para isso. Ele te chamou para isso. Sabe, amados? E eu não vou sozinho, eu vou com você. Nós vamos crescer e nós vamos multiplicar. Onde colocar a planta dos seus pés, você toma por herança. Você toma por herança. Crescer e multiplicar. E outra coisa é que Adão tinha a presença de Deus. Queria já chamar a equipe de louvor, vem para cá. Calma, não cabe ainda não. Adão tinha presença. Pensa um cara muito abençoado esse Adão. Olha para cá, presta atenção. Pensa em alguém muito abençoado. Em todo lugar que Adão ia, ele estava na presença de Deus. E Deus estava com ele face a face. Face a face. E sabe que eu e você nascemos para andar na presença de Deus. Quero te falar, você não foi criado, olha para cá, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não foi criado para estar fora da presença de Deus. Você não foi criado para isso. Nós fomos criados para estar na presença de Deus.
Sabe, amados, eu tenho muitos projetos, muitos planos para a igreja. E eu sempre penso o seguinte: será que a igreja vai estar comigo? Será que a igreja vai estar junto? Eu estava falando para os jovens e para os obreiros, eu vou fazer uma sala de oração aqui. Só que inicia às 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. Eu acho que é Jeremias 29, para os caras, as pessoas mais de Bíblia aí. Jeremias 29, 12 ou 13. Um desses dois. 12. Buscai-me eis e me acharei quando me buscar de todo coração. É estar na presença de Deus. Adão estava na presença. Sabe quem é a pessoa que tem identidade? É aquela que anda na presença de Deus. Amados, eu preciso estar na presença de Deus. Certa vez, uma membro aqui da igreja, ela está até aqui hoje. Aí ela trouxe uma visitante. Uma vez eu fiz um noivado do Jeremias e da Bruna. Fiz o noivado deles, fui lá e levei uma palavra. Aí a menina veio aqui e falou o seguinte: aquelas palavras que você falou lá, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Aí você pode achar: pastor, você não está se achando muito, não? Olha para cá. Eu sei quem eu sou. Eu sei que da minha carne aqui não tem nada que tenha valor. Eu sei quem eu sou. Eu fora da presença eu sou mais carnal. Mais carnal. Sabe por que eu preciso estar na presença? Para que essas coisas aconteçam. Eu preciso buscar a Deus. Tem muitas pessoas que quando não oram, elas ficam acusadas. Porque não orou, ficam condenadas porque não está orando. Eu sinto é fome. Eu preciso me alimentar. Eu preciso andar na presença. Eu preciso ouvir o Deus. Eu preciso ministrar aqui, mas ministrar não algo do meu coração, mas algo do coração de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa estar na presença. Sabe por que tem tanta dificuldade nas nossas vidas? Olha para cá, presta atenção. Sabe por que tem tantas dificuldades na nossa vida? Porque nós não estamos na presença. As dificuldades vêm, sim. Mas muitos casamentos não dão certo porque não estão na presença. Sua vida financeira não dá certo porque você não está na presença. Os seus relacionamentos não dão certo porque você não está na presença. Quem tem identidade sabe quem ele é, ele precisa andar na presença. Porque quem está na presença, ele sempre tem uma palavra. Ele sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra amorosa, uma palavra que atrai, uma palavra que gera. É quem está na presença. Sabe que existem homens na Bíblia, como Moisés. Quando Deus o chamou para tirar o povo do Egito, sabe o que ele falou para Deus? Mas eu sou incapaz. Eu não consigo, como que eu vou tirar o povo lá do Egito? Sabe o que Deus respondeu para ele? A minha presença estará com você. Sabe, aquele que se acha incapaz, quando está com a presença de Deus, ele se torna o homem mais forte dessa terra. Sabe o que eu vou te garantir? Eu vou te garantir, Moisés, a minha presença. Teve outro homem, Josué. Olha, Josué, você tem que adentrar com esse meu povo em Canaã. Mas Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Sabe quem você é? A minha presença. Sabe quando você faz, não é você que faz, é a presença dEle. Sabe, a nossa identidade está na presença de Deus. Teve um outro homem chamado Gideão. Deus falou: olha, você vai ter que guerrear, mas eu guerrear? Eu sou o menor da minha família. Eu sou o menor, o pequeno da família. Como que eu posso guerrear? Mas eu não te vejo assim.
Você é o maior guerreiro, sabe por quê? Vai na minha presença. Quem tem a presença de Deus, tem tudo, tem identidade. Só que o mais maravilhoso para eu fechar, vamos ver se eu consigo fechar essa palavra assim. É que Deus, Ele fez Adão, mas Ele fez uma tal de Eva. E as pessoas pensam, mas por que que Deus fez essa Eva? Você sabe que o noivo está adornando a noiva. Ele está preparando a noiva. Deus fez Adão, para Adão a Eva. E a Bíblia fala que o noivo espera a noiva. Quem é a noiva? Eu e você. Somos nós. E por que esse símbolo de um casamento? Olha para cá, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que há um casamento, sabe por que há o casamento? Porque existe paixão. Existe paixão. E quando tem um casal apaixonado, não há limites para eles. Quando o casal é apaixonado, ele é intenso. Quando o casal é apaixonado, ele é fervoroso. Quando o casal é apaixonado, não há dificuldades na vida que eles não possam passar. Quero te falar, você ter paz não é ausência de guerra. É você confiar em que mão você está. A paz não é a ausência de guerra. Mas sim, você confiar em que mão você está. Você está na mão do Senhor. E Ele fez isso tudo para falar que você pode muitas coisas. Muitas coisas. E agora eu finalizo sim. Ele colocou os dois em um lugar chamado Éden. Num ambiente propício para que o sobrenatural aconteça. Sabe, nós não somos nada sem estar no ambiente, no lugar pelo qual Deus nos colocou. Precisa ter um ambiente propício. Precisa ter um lugar. Em que ambiente você tem vivido? Em que ambiente você tem gastado a sua vida? Colocado a sua vida? Há um ambiente, há um lugar onde Deus me colocou e te colocou também. Sabe para quê? Para tudo que nós fizermos na graça dEle, no poder dEle, na unção dEle. Quero te perguntar nessa noite, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Talvez a sua vida não esteja muito boa, porque você ainda não sabe quem você é. Talvez seu casamento. Talvez a criação dos seus filhos não está sendo pela a qual você gostaria que fosse. É porque você não sabe quem você é ainda. Talvez os seus relacionamentos estão sendo relacionamentos pelo qual até mesmo você não valorize. É porque você ainda não sabe quem você é. Mas hoje, nessa noite, eu falei para você que seu futuro será maravilhoso. Essa noite Deus quer me levar e te levar a outros patamares. Mas não depende de mim, nem depende dele. Depende de você. Saber quem você é. Por que você está aqui. Saber que você tem a imagem. Saber que você tem a semelhança. Saber que você foi chamado para crescer e para multiplicar. Saber que você é a noiva de Cristo. Ele está ansioso por mim, por você. E saber que Deus nos colocou num ambiente para nós fazermos a diferença. Na presença dEle, quem crê, se levante. Oh, Jesus.
Traga realidade a nós nessa noite, Senhor, de quem nós somos. Espírito Santo de Deus, vem marcando as nossas vidas, Senhor Jesus. Vem nos mostrando, Senhor, quem nós somos. Nós somos a Tua imagem, nós somos a Tua semelhança. Oh Jesus, há um jardim onde o Senhor quer que nós deleitemos. Oh, que nós experimentemos de tudo que o Senhor tem para nós, da Tua vida, nesse jardim, a árvore da vida. Você pode hoje comer, porque você foi colocado nesse jardim, para comer da vida dEle, para comer dEle. Você não é qualquer um, você não é um cachorro, você é um gato, para dar saltos, ou para subir em muros, para transpor montes. É isso que você é. Jesus te chamou para isso, para uma nova realidade de vida, para um novo contexto de família. Foi para isso que Deus nos chamou. Queria que você orasse, fechasse seus olhos, orasse agora. Você primeiro, você em Cristo. Fala: Senhor, eu me arrependo, Deus, porque até agora eu estava cego. Eu estava cego, Deus, e não via quem eu sou, a matéria-prima pelo qual eu sou feito. Ah, o inferno tentou me cegar, mas glória ao Senhor, a Tua luz me salvou. Hoje o ambiente não me molda, eu vou moldar os ambientes pelo qual eu estou. Oh, a faculdade hoje não me molda, mas naquele lugar eu sou um instrumento seu. Eu sou pedra viva do Senhor. Ah, o meu casamento tem que ser igual ao seu. Eu vou adornar a noiva. Oh, e nós vamos viver uma paixão, tamanha intensidade, que nada vai nos paralisar. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo novo, um ambiente novo na sua célula, um ambiente novo na sua casa, um ambiente novo no seu discipulado, um ambiente novo na sua rede, um ambiente novo lá no seu emprego. Você não é qualquer um naquele lugar. Você é o canal desobstruído da glória de Deus. Erga suas mãos, comece a engrandecer esse Deus.